Irmãos, vamos abrir na carta de Paulo a Tito. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos e vamos meditar neles essa noite. Tito, capítulo 1, versículo 1. A Escritura diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Se o Senhor permitir, a gente, conforme for, a gente vai estudando essa carta inteira, de Paulo e Tito. Mas hoje vamos estudar esse pequeno trecho introdutório aqui da carta, que às vezes passa muito batido assim para nós, A gente lê e já quer ir para o conteúdo da carta. Essa carta aqui foi escrita por volta de 63, 64 depois de Cristo, junto ali com as cartas que Paulo escreveu para Timóteo. E se os irmãos conhecem a carta, os irmãos que já leram, o objetivo da carta, Paulo ele escreve ali para Tito. Ele estava na ilha de Creta, ainda uma ilha ali grande, e Tito tinha sido deixado ali para finalizar um trabalho que Paulo tinha começado. Então já havia uma igreja ali, eram cerca de 100 cidades e vilarejos na época ali em Creta, e Paulo fez um trabalho ali. Existe também uma dúvida de como que o Evangelho chegou ali em Creta, Mas o que fica claro para a gente é que Paulo passou por ali, trabalhou ali entre os irmãos, mas não deu tempo de acabar o trabalho, E ele humildemente envia depois essa carta para Tito, que tinha ficado lá, para ele terminar o trabalho, que Paulo não conseguiu terminar. O Tito, ele era um grego, um gentil convertido. Ele era companheiro de Paulo nas missões e foi enviado por Paulo para vários lugares. Ele foi enviado ali para Corinto, se os irmãos lerem ali. Ele que trouxe aquele relatório da igreja, como é que estava. Ele que ajudou a fazer aquela coleta, Ele foi com Paulo para Macedônia, para Jerusalém. E voltando ainda sobre Creta, a gente vê que lá em Atos, no dia de Pentecostes, havia cretenses lá, ouvindo
as maravilhas de Deus. Se você ler lá em Atos, quando eles ouviram cada um na sua própria língua, haviam cretenses lá, porque tinham judeus que vinham para Jerusalém para as festas. Então pode ser que o Evangelho chegou em Creta assim. Ouviram as maravilhas de Deus e voltaram, e a igreja começou. Eu entrei até num site que é da Igreja Ortodoxa de Creta. Segundo eles são aquele povo desde que Paulo passou por lá. E o povo de Creta tinha uma fama boa. Abre aí em Tito 1:12. Tito 1:12 fala assim, um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas e glutões preguiçosos. Esse aí era o campo missionário que Paulo deixou Tito para terminar o trabalho. E a igreja estava ali, no meio desse povo, para ser a luz do Evangelho ali. Então Paulo vai orientar Tito, vai exortar ele, para ele encorajar os irmãos na prática de boas obras. Eram para eles serem diferentes de todo esse povo preguiçoso, mentiroso, que morava ali. Eles eram para... Paulo instrui a Tito para eles darem um bom testemunho. E ainda havia muito por fazer ali em relação à edificação da igreja em Creta. Paulo vai... Já no começo aqui, os próximos versículos, no versículo 5 em diante, ele vai instruir a Tito que ele precisava escolher líderes, pastores, lá em cada igreja, que ainda não estava organizado lá, estava tudo muito informal, digamos assim. Então Tito tinha que fazer esse trabalho que Paulo não conseguiu fazer. Ele tinha que constituir esses líderes, ele precisava orientar cada grupo de irmãos sobre qual era o papel que eles deveriam desempenhar, tanto na igreja como na sociedade. Se a gente for andando, ele vai falar para os mais velhos, para as mulheres mais velhas, para os homens mais velhos, para os homens mais jovens, para as mulheres mais jovens. Ele vai falar o que os escravos deveriam fazer. Então, Paulo diz para Tito orientar todas essas pessoas, qual que era o papel que eles deveriam ter ali na igreja e na sociedade. Também tinha falsos mestres, como sempre, em qualquer lugar, não tem jeito de escapar. Haviam falsos mestres e Paulo vai instruir Tito que ele precisava fazer uma dessas duas coisas: ou convencer esses falsos mestres da verdade, ou calar eles. Ele tinha essa missão ali em Creta, uma missão difícil. Entre eles sempre os judaizantes, que eles exigiam que as leis de Moisés, as leis cerimoniais, a circuncisão, fosse obedecida pelos irmãos. E sempre essa batalha de Paulo e do Evangelho, por onde ele ia, que queriam adicionar algo ao que Cristo fez. Você precisa da obra da cruz e mais alguma coisa, mais a circuncisão, mais alguma coisa para você ser justo diante de Deus. Então esse era o contexto. Então vamos ir lendo pedacinho por pedacinho. Então a primeira coisa, no versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Deus. Paulo, nessa introdução aqui, não sei se os irmãos perceberam, ele vai defender o seu ministério. Ele faz uma introdução longa
dizendo, inclusive, que foi por determinação de Deus que ele tinha se tornado apóstolo. Ele vai defender a sua autoridade apostólica, e aqui, servo de Deus, não só no sentido de que todos nós somos servos de Deus, mas ele se coloca aqui como um servo de Deus, como os profetas do Velho Testamento eram chamados, servo de Deus, que estava a serviço de Deus. E Jesus foi o servo de Deus, né? Mas Paulo era servo de Deus. E interessante aqui que, para ressaltar a sua autoridade, ele se coloca como servo. O servo é sempre o que é mandado, né? Mas o servo de Deus é outra história. A autoridade vem daquele que o envia, que o fez servo, né? E apóstolo de Jesus Cristo. Paulo reivindica a sua autoridade apostólica como um enviado do próprio Jesus. O Jesus que apareceu para ele lá no caminho de Damasco, chamou ele pessoalmente e falou o que ele deveria fazer. Essa é a autoridade apostólica daqueles que receberam esse mandamento do próprio Senhor diretamente. Paulo e os outros apóstolos de Jesus tinham essa autoridade apostólica. E, por tabela, ele está conferindo autoridade para Tito também. Porque tudo que ele está pedindo para Tito fazer e vinha dessa autoridade dele, né? Que Tito estava a serviço de Paulo. Então, era para os irmãos aceitarem ali a autoridade de Tito, as orientações de Tito, como se fosse o próprio Paulo falando, né? E então Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Tem a versão King James, por exemplo, diz que é para promover a fé dos eleitos de Deus. Então o objetivo desse serviço de Paulo era promover a fé daqueles que foram eleitos por Deus. Será o grande serviço de Paulo. Os eleitos por Deus, que ninguém sabe quem são, só Deus sabe. Paulo tinha esse serviço de promover essa fé dos eleitos de Deus, e ele fazia isso pela pregação do Evangelho. Então, através do seu serviço, aqueles que Deus escolheu crescem no Evangelho. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Os irmãos viram? A graça e o apostolado de Paulo era para fazer o quê? Para chamar de todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E ele continua, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. A verdade é o Evangelho de Deus, o conhecimento da verdade, que é o próprio Cristo, a luz com a qual pode se ver plenamente, com clareza, não apenas nas figuras que haviam na lei de Moisés. Revelada, essa verdade revelada e conduzida pelo Espírito da verdade, que conduz a toda a verdade. Paulo foi chamado para levar os eleitos a conhecer e experimentar essa verdade. A fé, ela vem por ouvir a verdade. Por isso que a
fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. João 16:13 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E em Colossenses 1:4 diz assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, vírgula. O que é a palavra da verdade? O Evangelho que chegou até vocês. O Evangelho, as boas notícias sobre Cristo, as boas notícias da pessoa e obra de Jesus, é a verdade. E tudo que é contrário a isso é a mentira. E mais, então segundo ele, o serviço dele era para promover a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é Cristo e a sua pessoa, o Evangelho, as boas novas de Deus. E ele diz que isso é segundo a piedade. Segundo a piedade. Está meio estranho isso aqui. Segundo a piedade. Essa fé, que é o conhecimento da verdade, ela conduz ou produz uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Outro dia o Paulinho perguntou para mim, né? O que é ser piedoso? Porque se o Evangelho produz uma vida de piedade, eu preciso saber o que é ser piedade. Um profundo temor e adoração a Deus e uma vida de santidade, se a gente pudesse resumir isso. Essa fé dos eleitos, que vem através do conhecimento da verdade, ela produz o fruto do Espírito. Ela produz uma vida piedosa. É a vida eterna já se manifestando hoje em nossas vidas. Isso que é uma vida piedosa. Um profundo temor e adoração a Deus e uma vida de santidade. E foi isso que o Senhor Jesus pediu na sua oração sacerdotal. Como que ele pediu para o Pai santificar a igreja? Lá em João 17 fala assim, ó: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Paulo deixa claro na sua introdução que a fé é o conhecimento da verdade de Deus, que promove uma vida de adoração, confiança e santidade diante de Deus. Cristo, Ele realmente nos salva e nos liberta do poder do pecado. A graça de Deus inevitavelmente nos conduz a uma vida piedosa, cheia de boas obras. Paulo vai explicar isso mais para frente aqui na carta a Tito. Se você quiser olhar aí em Tito 2, versículo 11... falar assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É estranho às vezes a gente alguém pensar que foi salvo, mas não foi salvo do poder do pecado, ele só foi salvo de uma ira vindoura.
mas das influências e do domínio do pecado sobre si, ele não consegue ser salvo. E o Evangelho de Jesus Cristo não diz isso, porque ele realmente salva. Ele nos salva da ira de Deus e nos liberta do poder do pecado. Ele diz aqui, ó, aquela graça de Deus se manifestou salvadora. Não foi uma graça mais ou menos, que não é completa. Diz aqui, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando? Quando está escrito aí? Nesta era presente, hoje aqui. Essa palavra aí, ó, ela nos ensina. Não é assim que a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, vem aqui e dá uma aulinha para nós, e ó, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, e aí agora você se vira para fazer aí. Eu estou ensinando. Não. Essa palavra aqui é uma palavra que quer dizer que a graça de Deus, ela nos treina, ela nos exercita, ela nos capacita, ela nos orienta, ela nos prepara. É a graça da salvação que também nos santifica. A graça salvadora, ela é completa. Então, o que nos ensina, o que nos exercita, que nos capacita a viver a renunciar às paixões mundanas, à impiedade? A graça de Deus que se manifestou salvadora. No 2:13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, ouvimos aqui antes, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade. O que é remir? Às vezes a gente vê muitas palavras nos cânticos, mas o que é remir? Remir é libertar através de um pagamento. Então, ele se entregou por nós, a fim de nos libertar, através de um pagamento que foi feito lá na cruz. Mas libertar do quê? De toda a maldade. E purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Aí tem outra palavra aqui, dedicado à prática de boas obras. O que é dedicado? O que essa palavrinha lá no original significa? Profundamente comprometido e zeloso, e alguém que promove a prática de boas obras. Esse aí é o efeito da graça de Deus em nós. É a mesma graça que nos salvou da ira vindoura, ela faz tudo isso em nós pelo poder do Espírito Santo. Ela não é uma graça que para pela metade. E Paulo já vai colocar isso de cara na sua introdução, praticamente no primeiro versículo, porque os irmãos lembram, o pessoal lá de Creta eram feras malignas, glutões preguiçosos, e a igreja precisava brilhar ali, como sempre é e sempre acontece. A fé dos eleitos de Deus, ou a fé que salva, a fé salvadora, tem 3 aspectos. A gente acabou de ver aqui. O primeiro deles é tomar o conhecimento da verdade, a boa notícia a respeito de Cristo, que era o que Paulo fazia. Ele pregava a verdade, as boas novas. Então, para alguém ser salvo, ele precisa ouvir essas boas novas. Ninguém é salvo sem ouvir o Evangelho. Você sabia disso? Ninguém, absolutamente ninguém. Não é isso que está escrito lá em Romanos? Os irmãos lembram, não lembram? Como crerão se não há quem pregue?
Como pregarão se não forem enviados? Como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Então, essa primeira, vamos dizer assim, essa primeira fase da fé que salva, é isso, é ouvir a verdade. Se eu não ouvir a verdade, eu nunca serei salvo. E aqui, irmãos, está a importância da pregação correta do Evangelho. Que se alguém ouvir a meia verdade, ou a mentira, ou um falso Evangelho, ela não vai ser salva, nunca. Por isso que muitas vezes a gente vê no meio das pessoas que se dizem cristãs, não foi liberto da maldade, nem purificado, nem santificado, e não está dedicado a boas obras. Por quê? Porque ouviu alguma outra coisa, porque não salvou a fé que salva. Liberta do domínio do pecado. Então é importante pregar o Evangelho corretamente. Mas só isso também não resolve. Aquele que ouve o Evangelho, ele precisa concordar com o Evangelho. Não é? Quando a gente vai pregar para alguém, a gente fala do Evangelho, a gente certinho, o Evangelho correto, mas a pessoa pode falar, eu não concordo com isso daí não é assim, tal. E fica por isso mesmo, ficou só nessa primeira parte, ouviu a verdade, mas não concordou, não foi salvo. Mas aquele que é salvo, ele ouve o Evangelho, ele concorda com aquilo, ele fala, é verdade, isso daí é a verdade. E qual que é a parte prática disso? O Evangelho, quando nós pregamos para alguém, essa pessoa precisa entender o Evangelho. Se você falar de um jeito que a pessoa não entende o Evangelho, ela não será salva. Não adianta, você pode falar com as melhores palavras do mundo, porque a pessoa precisa entender e ela precisa crer naquilo que foi falado. A gente precisa, o Evangelho precisa ser explicado da maneira que seja possível compreender. Quem fez isso com excelência? O nosso Senhor Jesus. Como que ele anunciava o Evangelho? Que era ele mesmo. O próprio Deus, toda a sabedoria em pessoa. Ele comparava com a oliveira. O pessoal plantava uva, ele comparava como que era com a uva. Ele simplificava assim, mas era uma simplificação tão profunda, mas as pessoas entendiam o que ele estava querendo dizer. Quando ele queria que as pessoas entendessem, é óbvio. E tem algumas partes que ele falava para ninguém entender mesmo. Mas o Senhor sempre de uma maneira simples, para as pessoas simples entenderem o Evangelho. Mas mesmo assim, se parar aí não salva. Sabia disso? A pessoa pode ouvir a verdade, concordar com a verdade, é isso aí mesmo. E ficou por aí. Ela precisa, uma terceira coisa, ela precisa agora se lançar sobre essa verdade. Ela precisa colocar toda a sua vida sobre essa verdade que ela acabou de ouvir e concordou. Ela precisa agora viver de um jeito que tudo depende dessa verdade que ela acabou de ouvir. Quando isso acontece, quando a graça de Deus faz toda essa obra numa pessoa, essa é a fé que salva. Confiar em Deus para a sua salvação, amar a Deus e viver uma vida de santidade por causa desse amor.
A fé que não santifica, que não promove amor e adoração a Deus, ela não salva, não salva. Sabe por quê? Porque os demônios, eles têm uma fé dessa. Eles sabem a verdade, eles concordam com ela. Não concordam? Não se prostraram lá diante de Jesus? Eles sabem a verdade, eles concordam com ela, mas nenhum demônio se santifica por amor a Deus, eles continuam rebeldes. Eles me pede, Senhor, permite que a gente vá nos porcos, mas eu quero continuar sendo um demônio. É assim. Ouvir a verdade, concordar com a verdade, e agora viver de acordo com essa verdade, se lançar sobre essa verdade. Eu vou tentar contar 2 historinhas para ver se ajuda a gente entender. Imagine que você está lá num prédio alto, está lá trabalhando, quem já trabalhou em prédio alto assim? Você está lá, num lugar bem alto, e de repente o rapaz abre a porta, aquele desespero, e está o seguinte: o prédio está pegando fogo, os andares lá de baixo já estão todos tomados, não tem como descer. E a única coisa que vai ser possível para a gente se salvar, o pessoal já colocou uma rede daquelas de segurar as pessoas, sabe? Os bombeiros estão lá com a rede assim, lá embaixo. E o único jeito de ser salvo é você abrir a janela e pular. Essa pessoa é a verdade, não é? O prédio está pegando fogo. Ele já abriu a porta, ele começou a sentir o cheiro da fumaça, a notícia é verdadeira. Ele concordou com a notícia, falou: é verdade, está pegando fogo e não tem mais jeito. Ele conferiu, ligou no ramal lá de baixo, não atendeu e falou: rapaz, é verdade, está pegando fogo. Mas se ele ficar ali, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, ele vai perecer. Ele precisa desse terceiro passo, ele precisa olhar lá, a boa nova é que a rede está lá embaixo. E ele precisa pular. Se ele não pular, se ele não confiar completamente naquela boa notícia que foi dada para ele, porque a má notícia é que não tinha chance, né? Está pegando fogo. A boa notícia é que tem salvação. E você vai ter que confiar totalmente nesse meio de salvação que foi providenciado. O Evangelho é isso. Está pegando fogo. Você já está sentindo o cheirinho da fumaça no seu lombo. Mas Deus providenciou a salvação em Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Você só vai ser salvo se você lançar a sua vida sobre isso daí. E aquele que creu é aquele que está em queda livre. Ele já pulou da janela, Marquinhos. A única esperança que ele tem é aquela salvação que foi providenciada para ele. Ele não confia mais na brigada de incêndio, no que o pessoal vai resolver alguma coisa, que ele vai tentar dar um jeito. Não, a salvação está fora dele. Ele não consegue mais se salvar. Ele precisa desse meio de salvação que foi providenciado. E uma outra historinha que os irmãos já ouviram bastante. É como se alguém falasse para você assim que o mel é doce. É verdade, não é? O mel é doce. É verdade. Você pode concordar que o mel é doce. Mas isso não vai provocar nada em você. Nada, absolutamente nada. Você vai, é verdade, o mel é doce.
a não ser o dia que você pega o mel e coloca na sua boca. Quando você experimentar o mel, aí vai causar um efeito em você. Você fala, ó, o mel é doce. Realmente é doce. Que delícia, hein? É assim a salvação. Quando tomamos ela pela fé, ela provoca afetos no nosso coração com relação a Deus. Como Deus é bom. Realmente, Ele é bom. Por isso que os salvos louvam. Não é porque eles têm que louvar. É porque é um louvor natural que flui dos seus corações. Como Deus é bom. Eu experimentei esse Deus. Eu peguei pela fé e experimentei. Então esse era o evangelho que Paulo pregava. O evangelho para promover a fé dos eleitos de Deus, conhecimento da verdade, mas que não parava aí, que produzia uma vida de piedade, de amor e adoração a Deus. Vamos continuar. Diz assim: em esperança da vida eterna. Essa nova vida agora que é vivida, ela é vivida com uma esperança no coração. A vida eterna plena no futuro com Cristo e seu povo. Essas boas novas, elas não paravam por aí. A versão King James aqui diz que essa fé, o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, ela é fundamentada na esperança. Deus nos salva para uma esperança. As boas notícias que Paulo pregava continham essa mensagem de esperança. Não uma esperança terrena aqui que o pessoal fala, olha, se você crer vai ser legal, vai ser não sei o que, vai dar tudo certo. Não. É uma esperança de uma promessa muito mais antiga, de uma promessa que Deus fez desde os tempos eternos. A gente não é salvo para esta vida, irmãos. Nós somos salvos na esperança de uma outra vida. E aqui ele fala que a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Alguns irmãos têm dificuldade aqui, porque se Deus prometeu antes dos tempos dos séculos, Ele prometeu para quem? Porque não tinha ninguém lá, só tinha Ele. Mas eu não vou entrar nisso. O que importa é que Ele prometeu. E quem prometeu foi Deus, e Paulo deixa bem claro aqui, o Deus que não pode mentir, Ele não mente. A verdade, a boa notícia tem como base a promessa de Deus feita a Adão, depois confirmada a Abraão. A promessa de que Deus enviaria um homem que quebraria a maldição do pecado e da morte, restaurando todas as coisas. A nossa fé está fundamentada nisso, irmão, nessa esperança da manifestação do Filho de Deus, em que todas as coisas serão feitas novas, que o nosso corpo vai ser revestido de imortalidade. A promessa que Deus fez a Adão, aqui quando Ele amaldiçoou a serpente em Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa sua semente aqui está falando de Cristo. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois Deus renova novamente a sua promessa e diz para Abraão: em ti
serão benditas todas as famílias da terra. 2 Timóteo 1,9, Paulo diz assim, que nos chamou e nos salvou com santa vocação. Não foi só uma vocação, foi um chamado santo. Não tem como alguém ter sido chamado por Deus e continuar no pecado, é uma santa vocação. Aí diz que Ele nos chamou não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Ele que quis e ninguém merecia nada. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus quando? Desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho, é desse Evangelho aqui, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. O que Jesus fez aqui? Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Isso daqui não é... É isso que está escrito aqui mesmo. A imortalidade. Os homens procuram a imortalidade. Deus prometeu a imortalidade. O Evangelho que nós cremos é fundamentado nessa esperança de imortalidade. E Paulo fala que essa promessa é digna de confiança, porque quem fez é um Deus imutável, que não pode mentir. Não é algo novo. Essa promessa surge do propósito que Deus determinou antes das eras, lá na eternidade. Quero que você abra aí em Romanos 8, versículo 19. A má notícia é que todos nós vamos morrer, pereceremos. A boa notícia que vem junto com o Evangelho é que nós seremos ressuscitados e seremos imortais. Romanos 8:19. A natureza criada aguarda com grande expectativa, porque a natureza, ela também foi amaldiçoada com o pecado. Tudo que nós vemos aqui está debaixo de maldição. A natureza, a gente, os nossos corpos, tudo morre, tudo perece, tudo apodrece, tudo, se for deixado, anda para trás, diminui, adoece, dá problema. Não sei se vocês já perceberam isso, eu já percebi. Tudo que é deixado acaba, está tudo amaldiçoado. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão. Escravidão do quê? Da decadência. Tudo decai. A escravidão, não há como se livrar disso. Tudo perece, tudo apodrece, tudo adoece, tudo morre. Mas a natureza está esperando para ser libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora,
como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos quem? Os que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Você foi salvo nessa esperança? Quando pregaram o Evangelho para você, te contaram dessa esperança? Não de uma esperança que às vezes a gente confunde do nosso estado intermediário. Quando a gente morrer aqui, o Senhor não voltou ainda, não tiver voltado, por acaso, a gente vai estar com Cristo no paraíso. O nosso corpo vai estar lá apodrecendo lá no caixão, mas o nosso homem interior vai estar com Cristo. Mas não acaba aí. Essa não é a esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho é que Cristo foi o primeiro que ressuscitou para essa vida imortal, e Ele vai voltar e vai ressuscitar todos nós. De novo, o nosso homem interior vai ser unido ao nosso corpo novamente, mas agora um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo imortal que nunca mais morre, que não decai. Mas Paulo fala assim, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Você está vendo algo parecido com isso? Eu não estou vendo, meu cabelo está ficando branco. Logo, se o Senhor não voltar, os vermes vão me comer lá. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Essa promessa eterna então agora se manifesta em Jesus Cristo, vivendo e morrendo para conceder graça aos eleitos. No plano de Deus havia um mistério não revelado. Essa salvação se manifestaria em 2 tempos, a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ninguém sabia disso, que a salvação prometida foi falada para Adão, que foi falada para Abraão, que as leis e as cerimônias apontavam. Ninguém desconfiou que ela seria em 2 fases. E o Senhor Jesus vem, realiza a purificação dos pecados e diz em Hebreus que Ele retornará outra vez para terminar. É nessa esperança que nós somos salvos. É o já e o ainda não. Você já ouviu isso? Nós já não somos filhos de Deus? Somos, mas aqui não fala que a gente está aguardando ansiosamente a nossa adoção como filhos. É uma salvação baseada na esperança. É uma fé que está esperando a manifestação do Filho de Deus. Versículo 3: mas a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então, a seu tempo, isso foi manifestado. Deus prometeu, preparou todo o cenário no tempo certo, na plenitude dos tempos, Ele manifestou a sua palavra. Aquilo que estava escondido foi revelado. Deus se faz carne, a palavra se fez carne, realiza a obra de redenção. E essa boa notícia do Evangelho começa a ser anunciada. Em Marcos 1,14 diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. E o que Jesus dizia? O tempo está cumprido. Chegou o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho era essas boas notícias. Chegou o tempo.
Ele manifestou a sua palavra, lá no versículo 3, pela pregação. A pregação que foi confiada a Paulo é a anunciação disso que nós estamos falando. Do Evangelho, da obra de Jesus Cristo e da esperança da vida eterna. Esse Evangelho estava oculto nas sombras, nos tipos, nos sacrifícios, nas cerimônias do passado. E quando nós pregamos o Evangelho, é esse desvendar dos mistérios da obra e da pessoa de Jesus Cristo. E Paulo diz que foi confiado a ele segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. O próprio Deus tinha chamado Paulo para anunciar. A autoridade que ele tinha de apóstolo vinha disso, desse chamamento. Lá em Atos 9 diz assim, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque esse é para mim, está falando de Paulo, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Foi o próprio Deus que chamou Paulo. E lá aos Gálatas ele diz que foi o próprio Deus que ensinou o Evangelho para ele, não foi ninguém. Deus mesmo chamou e revelou o Evangelho para ele, essas boas novas, e deu autoridade para ele pregar. Seguindo aí, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Paulo chama Tito de verdadeiro filho. Muitos comentaristas dizem que Paulo que evangelizou Tito e Timóteo. Por isso ele chama ele aqui de filho. Mas essa palavra aqui pode ser também como se fosse assim, um querido amigo, alguém bem chegado. O que a gente sabe é que Tito era bem próximo de Paulo, estava sob a influência, do apóstolo. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Os irmãos ainda lembram da missão de Tito lá, que ele tinha que fazer. Então Paulo vai recomendar Tito como verdadeiro e autêntico. A carta que Paulo escreveu não era só Tito que ia ler. Era como se fosse a recomendação de Tito. Eu estou fazendo isso daqui, eu tenho que fazer isso daqui porque Paulo me pediu para fazer. Então ele vai dizer que Tito é um verdadeiro, um autêntico companheiro que compartilha. Você vê aqui que é segundo a fé comum. É alguém que compartilha essa mesma fé de Paulo, o mesmo evangelho que ele. E que os irmãos ali podiam confiar em Tito. A fé comum. Os verdadeiros crentes compartilham essa mesma fé. Isso que nós estamos compartilhando, irmãos. Só existe uma fé. Só essa fé. Só esse evangelho. Os verdadeiros crentes compartilham essa mesma fé, creem no mesmo evangelho, que tem a mesma mensagem, que produz os mesmos efeitos, mesmo em graus diferentes, todos frutificam. Efésios 4 diz assim: há um só corpo, um só batismo, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, é só essa esperança. Não espere mais nenhuma outra coisa. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele vai finalizar a graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é uma saudação comum do apóstolo Paulo, nas cartas. É um desejo, é uma oração, como se fosse uma oração pedindo que Deus Pai e Jesus Cristo concedessem graça, misericórdia e paz para Tito.
Eu queria finalizar agora com algumas aplicações. A primeira delas, o Evangelho é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A verdade sobre tudo que existe, tudo que ocorreu na história, tudo que irá ocorrer. Cristo é o centro, o motivo, o fim de todas as coisas. Devemos rejeitar qualquer explicação onde Cristo seja deixado de lado. Ele é a luz do mundo. O Evangelho é a lente pela qual devemos ver todas as coisas. Tudo sobre nós e a nossa volta deve ser visto sobre essa perspectiva. A explicação de tudo deve ser o Evangelho de Jesus Cristo. Tem um cientista que ele falou da teoria de tudo, né? Uma teoria que explica todas as coisas. Já existe ela. E não é uma teoria, é comprovado. Jesus Cristo é a teoria de tudo. O mundo ele tem uma lente pela qual eles veem todas as coisas. A lente é Deus não existe. Então, se Deus não existe, vamos dar alguma explicação para as coisas à nossa volta. Mas aquele que crê, o eleito, ele só tem uma lente, Jesus Cristo. Ele vê tudo, a explicação de tudo passa por Jesus Cristo. Segunda aplicação, você já se lançou sobre Cristo? Você já desistiu de tentar obter salvação sendo uma pessoa boa, segundo seus próprios olhos, e colocou toda a sua confiança para a salvação na vida perfeita de Jesus e na obra que Ele fez na cruz por você? Você já saltou do mundo que está em chamas e colocou toda a sua esperança no Evangelho que você ouviu? Três, a fé dos eleitos, a fé que salva, nos coloca como peregrinos num mundo amaldiçoado. O Evangelho nos mostra que esse mundo é caído, amaldiçoado, uma criação que geme, é um deserto. O crente também está gemendo, mas não sem esperança, não parado. Ele está caminhando a caminho da cidade celestial. Esse mundo não vai se salvar, nem os governos, nem as ONGs, nem os poderosos, nem os governadores. Ninguém vai resolver os problemas dos homens. O pecado domina e o pecado leva à morte. Apenas a manifestação de Jesus Cristo, dos filhos de Deus, na segunda vida irá transformar todas as coisas. Só isso, mais nada. 1 Coríntios, Paulo fala assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se a nossa esperança em Cristo está só aqui, que Ele vai nos ajudar aqui, que Ele vai resolver alguma coisa aqui, e fica só aqui, somos infelizes, irmãos, dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro. Depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo inimigo, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E qual que é o último inimigo? O último inimigo a ser destruído é a morte. Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
A fé, na verdade, que é baseada na esperança, produz uma vida de piedade. O testemunho fraco que nós vemos hoje nas nossas vidas e no mundo cristão, ele vem dessa falta de esperança. Vocês viram o que Paulo falou aqui? Sem esperança nós vamos comer e beber. Sem essa esperança de imortalidade, de que Cristo vai restaurar todas as coisas, novos céus e nova terra, sem essa esperança, a gente vai comer e beber, porque amanhã morreremos. Mas com essa esperança, o que Paulo falou? Ele lutou com feras. Por que a gente não luta com feras? Por que a gente costuma só comer e beber? Porque sem esperança. Sem esperança, só o evangelho que é só desse mundo, só dessa condição caída. Número 5, a pregação é o anúncio da verdade, do propósito eterno de Deus em Cristo. É contar o que já aconteceu e o que acontecerá na história de Deus. Na pregação, o homem é relembrado e trazido sempre de volta para a bendita esperança. Ela corrige o povo de Deus para que ande conforme essa verdade. Isso que é pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho não é autoajuda, não é maneiras de ser feliz, como ter uma vida moralmente correta, como prosperar, como ter experiências místicas, como ter uma boa família, como resolver seus problemas psicológicos. Isso não é pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho é anunciar Cristo, o que Ele fez e o que ainda irá fazer, relembrar os corações dessa esperança, da imortalidade, de um mundo de louvores ao Senhor Jesus, um mundo sem morte. 7. Essa verdade e esperança, quando crida pelo poder do Espírito Santo, promove uma vida de piedade, enche o coração de afetos com relação a Deus, promove boas obras, transforma a maneira como vivemos, até o dia da manifestação dos filhos de Deus. Amém.